Muito bem, queridos alunos do terceiro ano, nós voltamos então essa semana com mais algum material para que vocês se preparem a fim de concluirmos então todo o manual com Jesus e assim também nos prepararmos para o momento da confirmação. Vocês devem ter lido, vocês fizeram os exercícios da quarta unidade, lição 25 e 26. Então, lembrando que esta unidade trata do tema a oração, e nessa unidade vamos estudar a oração do Pai Nosso, a oração ensinada por Jesus, e que tem muita coisa para nos ensinar, muitas coisas que nós podemos aprender com ela. A oração 25, só relembrando aquilo que vocês já viram, vocês entenderam o que é oração, é um falar com Deus, e que a oração ela se divide em três partes: a introdução, as petições e a conclusão. É aquilo que mais ou menos vocês estudam lá em redação na escola, né? Toda vez que fazem uma redação, tem que ter o título, a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Basicamente a oração é isso: introdução, o desenvolvimento ou as petições e a conclusão, ok? Isso foi na lição 25. Na oração 26, entrou então o modelo da oração do Pai Nosso, página 26, lição 26, página 131. E agora nós vamos estudar então as duas últimas lições, a 27 e também a 28, né? E assim encerramos essa unidade e entramos na quinta unidade. Então, lição 27, página 137, você deve acompanhar aí no seu manual. Do que trata essa lição 27? Trata do assunto quarta petição, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. E quando a gente fala o pão nosso de cada dia nos dá hoje, Lutero ele explica que pão não é somente aquilo que alimenta a nossa barriga, né? Alimenta o nosso corpo. Não. Quando nós dizemos pão nosso de cada dia nos dá hoje, dentro da oração do Pai Nosso, isso vai muito além de apenas aquilo que enche a nossa barriga, que nos sacia a nossa fome. Pão nosso é tudo aquilo que a gente precisa para o sustento da vida. Tudo aquilo que é necessário para a nossa vida está compreendido pelas palavras o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Acho bem interessante que essa fase que vocês estão vivendo, provavelmente vocês imaginam sobre o futuro, sobre talvez namorar, ter família. Pois é, eu aprendi do meu velho pastor, que me confirmou, que quando a gente diz o pão nosso de cada dia nos dá hoje, nós estamos pedindo a Deus que nos conceda uma namorada ou um namorado, dependendo do caso, obviamente, mas que Deus nos providencie alguém que torne a nossa vida feliz e abençoada. Você já se ligou nisso? Quando você pede, Senhor, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, você não está pedindo apenas pão para matar a fome, encher a barriga, mas tudo aquilo que é necessário para uma vida feliz e abençoada. Inclusive, um marido para as mulheres, né? Ou uma esposa para os homens, alguém que seja uma pessoa cristã. Nunca esqueçam de orar a oração do Pai Nosso. E quando fizerem esta petição, a quarta, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, lembrem-se dessa aula de hoje, né? Lembre-se disso que o pastor está falando. Muito bem. Na sequência, nós temos a quinta petição. Vocês podem abrir a página 138, né? Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. Assim como nós precisamos de pão, assim como nós precisamos de todas as coisas necessárias para a vida, nós também precisamos de perdão. E é isso que a gente está pedindo aqui nessa quinta petição. Perdoa, Senhor, os meus pecados, as minhas dívidas, assim como eu também sei perdoar aqueles que me devem, né?
Então, em primeiro lugar, entender que o que nós merecemos por causa dos nossos pecados? Nós não merecemos nada, nada. De Deus nós não merecemos nada. Apenas a condenação eterna por causa da nossa desobediência. Mas Deus, em sua grande misericórdia, em seu grande amor, enviou Jesus, ele foi obediente, cumpriu toda a lei, morreu quieto, sem reclamar, lá na cruz do Calvário. Lembramos isso na última Sexta-feira Santa. E por causa da obra de Jesus, nós somos aceitos diante de Deus. Então, por que Deus nos perdoa se nós não merecemos o perdão? Deus nos perdoa porque Jesus, ele conquistou esse perdão por nós e porque nós depositamos a nossa fé, a nossa confiança na obra salvífica de Jesus. Nós não temos nada de bom para apresentar diante de Deus. Somos pecadores, desobedientes, mas em Jesus, Deus nos ama e nos aceita pela fé. E é por isso que nós também somos motivados a perdoar aqueles que pecam contra nós. Né? É este perdão de Deus que nos faz, nos faz ter a capacidade de perdoar também aqueles que nos ofendem, aqueles que nos magoam. Não precisamos nos tornar amigos íntimos, estar todos os dias com aqueles que talvez um dia fizeram uma maldade contra nós. Né? Não precisamos visitar a casa dessas pessoas todos os dias. Mas uma coisa que nós precisamos, de acordo com o ensinamento cristão, é perdoar. Assim como Deus nos perdoa, nós também precisamos perdoar. E se nós negamos o perdão para as outras pessoas, o que estamos dizendo nesta quinta petição é que Deus também não precisa nos perdoar. Se você é rancoroso, se você guarda ódio no seu coração, se você não perdoa o seu próximo, se você é orgulhoso a ponto de dizer eu não perdoo, não se esqueça estudando essa quinta petição. Deus nos perdoa assim como nós perdoamos aqueles que nos ofendem. Ok, gente? Então vocês têm essas duas lições, a lição 26 e lição 27 também. Nossa próxima, temos ainda a 28, né? A lição 28, que nós vamos olhar ainda. A lição 28, nós vamos olhar. E por fim, depois nós vamos entrar na quinta unidade, que é os meios da graça, certo? A lição 28, então, ela trata sobre a sexta petição, a sétima petição e a conclusão. Então, a quinta petição falou, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdão, essa não é a quinta petição, essa é a quarta petição, vamos colocar por ordem aqui. Quarta petição, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Quinta petição, perdoa-nos as nossas dívidas. E agora, a sexta petição, página 141, lição 28, você pode acompanhar. E não nos deixes cair em tentação. O que é tentação? Tentação é tudo aquilo que desperta em nós uma grande vontade de pecar contra Deus. Isso é a tentação. Quem nos tenta? Deus não tenta ninguém. Deus pode provar os seus filhos, provar na fé, mas Deus não tenta. A tentação, ela está ligada com o maligno, é o diabo que nos tenta a fazer tudo aquilo que é contra a vontade de Deus. E é por isso que nós pedimos nessa sexta petição, e não nos deixes cair em tentação. Sempre importante lembrar aqueles três termos, né? O diabo, o mundo e a nossa carne. Ou seja, o diabo, maligno, né? O mundo, a influência externa do mundo sobre nós, e a nossa carne, ou seja, a nossa natureza humana.
o diabo, o mundo e a nossa natureza, que nos levam a fazer o quê? Fazer coisas contrárias ao que a lei de Deus espera. Lembro sempre daquele personagem bíblico, José, no Egito, né? Como é que ele foi tentado a cometer adultério com a mulher de Potifar, permaneceu firme na sua confiança, pagou o preço, foi parar na cadeia, né? Mas Deus nunca deixou de abençoar ele. Tanto é que José, depois, quando dá a reviravolta da história, ele se torna o quê? Governador do Egito. Um dos homens mais importantes, abaixo apenas de Faraó. Ok? Sétima petição, página 142, bem na parte de baixo. Livra-nos do mal. Nós estamos pedindo nessa petição que Deus nos livre de todos os males que possam afetar o nosso corpo, a nossa alma, também os nossos bens e a nossa honra. Né? Como é que o mal entrou no mundo? Entrou através da desobediência de Adão e Eva. Quando Adão e Eva pecaram, desobedeceram, ali o mal entrou no mundo. E com o mal, com o resultado do mal, a própria morte, né? Nós lemos lá sempre lembramos aquele texto de Romanos, né? O salário do pecado é a morte, Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte. Então, significa que quando a gente é cristão, a gente fica isento de qualquer sofrimento? Não. Negativo. Jesus nunca prometeu isso. Jesus nunca prometeu uma vida isenta, livre de sofrimentos, provações. Né? Jesus nunca prometeu uma vida fácil ao cristão. Mas nós temos absoluta certeza de que enquanto estamos no mundo podemos passar por sofrimentos, provações, sem sombra de dúvidas, mas também sabemos que Deus está conosco. É Jesus quem diz lá no último capítulo de Mateus, acredito que nós lemos esse texto juntos, né? Eis que eu vou estar com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. É a promessa de Jesus. E nessa promessa a gente se firma, a gente se estabelece. Tá? Então, nessa sétima petição, pedimos a libertação do mal, forças para suportar o mal e também uma morte feliz e a vida eterna no céu. Né? Isso está lá na página 143, bem na parte de cima. Certo? E a oração, ela sempre termina com o amém, né? Sim, assim seja. Essa é a conclusão, né? Podemos ter certeza que Deus atende a nossa oração, Ele mesmo que mandou orar, o Pai Nosso, prometeu nos atender ao seu tempo, ao seu jeito, ao seu modo. Tá? E a palavra amém significa, então, sim, assim seja. Quando dizemos assim, afirmamos a nossa certeza de que Deus ouviu nossa oração e que Ele vai atender conforme o seu propósito. Então vocês têm essas 3 lições aqui, né? A lição 26, 27 e 28, né? Lição 26, lição 27, 27, 28, tá? E aí também a lição, essas 2 lições, 27 e também a lição de número 28. Então, assim nós concluímos essa unidade que é a oração. Em seguida nós vamos passar para os meios da graça. Os meios da graça que são o batismo e a Santa Ceia são lições bem importantes sobre as quais eu vou me deter bem mais do que estas outras que nós acabamos de ver, ok? Façam os exercícios destas 2 lições. Eu vou enviar esse vídeo para vocês e em seguida eu vou mandar uma série de perguntas acerca dessas 2 lições que vocês vão escrever no caderno, responder, tirar uma fotografia e me mandar as respostas então, tá bom? Antes que alguém pergunte, ou alguém tenha algum tipo de dúvida acerca do dia da confirmação, que é dia 20 de junho, né? Em princípio ela está mantida.
em princípio, a data da confirmação ela está mantida. A não ser que aconteça uma grande reviravolta aí no nosso município, no estado de Santa Catarina, e que esse confinamento, então, ele seja estendido por mais algum tempo, enfim, mas em princípio a proibição das igrejas de estarem com as portas abertas vale até o dia 31 de maio, tá? Então, dia 20 de junho, Deus quiser, nós vamos ter o culto de confirmação de vocês. Talvez a gente vai ter que fazer algum intensivo ali em julho, algumas aulas à noite, final de semana. Não sei como é que nós vamos resolver esse negócio aí, mas fazer algum intensivo para dar uma fortalecida em alguma matéria que eu porventura acho necessário, tá bom? Boa semana para todos, façam o tema e a tarefa de casa, né? E me respondam assim que puderem. Eu quero ver se até final de semana eu já envio mais algum material para vocês irem analisando, olhando e respondendo, tá bom? Boa semana a todos.